Raisson Vieira. Eu sou graduado em Educação Física e desde 1997 já atuo como professor, tanto de escolas públicas quanto em projetos sociais voltados à área do esporte. E tive atuação também em coordenação de projetos esportivos. Eu fui o primeiro diretor aqui da Estação Olímpica, que é um complexo esportivo da cidade, e fui diretor de esportes do município de Governador Valadares, né? Em 2015 fui nomeado e me efetivei aqui na Escola Sagrada Família e desde então trabalhei por 4 anos como professor e em 2019 me aventurei ao cargo de diretor escolar, estando até o presente momento já no segundo mandato. Enquanto aluno de curso superior, precisava trabalhar para manter as despesas, né? E eu vi na educação essa oportunidade. Mas eu sempre tive um perfil de liderança, eu sempre gostei de coordenar, liderar pessoas, sempre tive esse perfil de gostar de ser proativo, ter boas ideias, e isso foi casando com a profissão de educador, né? Que é aquele líder nato de ser ali, e não por ser o detentor do saber, mas por talvez ter mais experiência e transmitir esse conhecimento. Sempre gostei de transmitir conhecimentos. Daí a educação foi um caminho natural. Como todo menino brasileiro, eu sempre tive o sonho de ser jogador de futebol, né? E como tive esse sonho frustrado, não tive competência para isso, mesmo assim quis continuar na área, né, atuando como profissional da educação física. Pensei em ser árbitro de futebol, técnico de futebol, mas acabei vindo para a educação e não saí mais. Democrata, eu era torcedor, ainda sou fanático do Democrata. Eu me lembro que no ano de 1991 eu não perdi um jogo sequer, né? E sou cruzeirense também, né? E aí o esporte sempre foi uma paixão e daí o meu interesse pela educação física. Eu creio que tivemos a sorte de sempre termos bons profissionais da área da educação física atuando aqui, porque, como você disse, não basta ter a estrutura física, recursos materiais, mas se os profissionais não estão imbuídos, envolvidos no processo, ele não acontece. E isso, no momento em que eu estava enquanto professor, coincidentemente eu era diretor de esportes do município, e aí a gente conseguiu trazer para a escola diversos projetos, né? A gente conseguiu fazer parcerias e desenvolver muitos projetos sociais de iniciação esportiva. Nós tivemos até uma situação marcante que no período dos Jogos Olímpicos em 2016, naquele projeto da passagem da tocha olímpica por várias cidades, a nossa foi contemplada e a tocha olímpica ela desceu de paraglider do Pico do Ibituruna e pousou aqui na Estação Olímpica. E a nossa escola foi a única do estado que participou desse processo. Alunos nossos carregaram a tocha olímpica e algo que foi muito marcante e ficou eternizado, né? Esses fatores, né, ajudaram a gente a alavancar esse amor pelo esporte. Aliado a isso, a proximidade com esse complexo esportivo da Estação Olímpica também favorece, né? Porque os nossos alunos têm acesso mais facilitado a pistas de atletismo, por exemplo. E aí, enquanto gestor, eu, por ser da área do esporte também, incentivei muitos projetos a serem desenvolvidos. Graças a Deus temos alunos que têm afinidade, professores que têm muita afinidade com o atletismo, um inclusive é atleta, corredor de rua, e isso creio que acaba contaminando para o bem, né? Incentivando os alunos para a prática esportiva. Estação Olímpica, a pista de atletismo, um campo de futebol e 2 piscinas. Esse é o complexo, chama Estação Olímpica. Foi uma situação em que no momento em que eu fui nomeado e tive a oportunidade
de escolher onde trabalhar, eu mapeei as escolas que tinham vaga e optei por ela, por ser uma escola próxima à Estação Olímpica, já pensando nisso, que tem uma estrutura física fantástica. A nossa escola é a mais nova, é o prédio mais novo de escolas estaduais em Valadares, ele foi construído em 2009, né? Então é o prédio mais novo, e a minha escolha se deu um pouco por isso, pela essa proximidade. E eu tenho uma certa relação com a comunidade também. Eu fui nascido e criado no bairro Jardim Pérola, que é próximo aqui, e também essa proximidade me fez escolher a Escola Sagrada Família. Eu nasci e morei até os 11 anos de idade, 12 anos, no bairro Jardim Pérola. Realmente aqui era uma fazenda, se não me engano, da família Ferreira Matos, e que doou, né, para o Estado, e aí foi construída a prefeitura. Construída a escola. No primeiro dia, a então diretora me apresentou para o colegiado. Coincidentemente, tinha uma reunião com o colegiado e eu fui apresentado. E aí, por coincidência, algumas pessoas me conheciam e comentaram, né, elogiaram o meu trabalho, e a diretora ficou muito feliz porque ela dizia que a escola precisava de ter um gás no esporte. E aí quando eu falei das minhas ideias, né, ficaram muito felizes, e foi um momento que isso, querendo ou não, já me deu um incentivo, né? Já, como se diz, comecei com o pé direito, né? Nós, ano passado, desenvolvemos um projeto chamado Semana da Inclusão, né? Então, assim, as duas bandeiras da escola hoje é o esporte e a inclusão, né? E a Semana da Inclusão foi muito marcante, até emocionante, sabe? A gente teve alguns depoimentos de mães atípicas que emocionaram muito os alunos, né? Da relação com os filhos autistas e com outros transtornos. E durante toda a semana a gente desenvolveu várias oficinas com os alunos, e foi marcante nesse sentido de que eu percebi que toda a comunidade ficou muito sensibilizada com a causa, né? Tanto é que esse ano a gente repetiu de novo esse evento. Era o meu primeiro ano como gestor, consequentemente a primeira formatura na qual estava sob a nossa responsabilidade. E aí no dia do evento, uma chuva torrencial na parte da tarde, poucas horas antes. E a gente fez aquele mutirão para tirar a água das salas. Foi tão forte que invadiu as salas de aula no térreo, e a gente fazendo aquele mutirão para limpar a escola, deixamos todo impecável para o início da formatura, né? E aí, de repente, que minutos antes, uma pane elétrica, né? E o bairro quase todo ficou sem energia. E o pessoal chegando, formando, os familiares, convidados, e a gente ali, vamos adiar para amanhã, o que nós vamos fazer e tal, e sem saber o que fazer, aí deu um insight, não, já está todo mundo aqui, não dá para adiar para amanhã, vamos colocar alguns carros aqui no pátio, com o farol ligado, né? Foi o que fizemos. Fomos no supermercado mais próximo, compramos um monte de velas e fizemos o jantar à luz de velas. E aí, para tentar sair bem na fita, o que eu falei foi o seguinte: olha, vocês são tão especiais, tão privilegiados, que é a primeira turma na história do Sagrada Família a ter uma formatura com jantar à luz de velas. E isso ficou marcado, e até hoje eles comentam a respeito, e acabou que a tragédia virou comicidade, e foi muito marcante, foi bacana, a gente conseguiu conduzir, e a luz só retornou no finalzinho da festa. Teve algumas situações não tão positivas, né? Uma situação que deu até reportagem na mídia, eu precisei de intervir numa discussão bem calorosa de mães de alunas, e que estavam até com a faca, e eu tive que
tomar correndo o risco, né? Tomar a faca dela correndo o risco de ser alvejado, né? Foram situações assim bem pitorescas, vamos dizer assim. Nossa, rapaz, não foi fácil. E por coincidência, o marido dela aqui era o primeiro dia de trabalho dele aqui. Ele falou: meu Deus do céu, onde é que eu estou me metendo? Realmente é um fator assim que tem seus aspectos positivos e negativos, né? Claro que positivamente a gente sabe que as famílias conseguem prover as suas necessidades de uma maneira mais adequada, né? Com os recursos que vêm do exterior, toda a influência cultural, social, né? Isso tem sua relevância, mas principalmente aqui na nossa comunidade isso reflete de uma forma muito negativa, justamente por isso, né? Geralmente a migração é do pai e os filhos são criados por mães solo, ou quando vão os pais, os avós ficam na responsabilidade. E por estarmos nessa região de grande vulnerabilidade, muitas vezes esses avós não têm a instrução suficiente, a saúde suficiente para cuidar desses netos, e acaba que a escola tem que fazer esse papel, né? Que a priori não seria, né? Mas acaba sendo. Então aqui a gente provê alimentação, segurança, cuidado, carinho, afeto, tudo que muitas vezes falta em casa, por essa questão, seja migratória ou por questões de abandono também, é muito comum o abandono parental, e aí acaba se refletindo tudo aqui na escola. Eu costumo brincar que a nossa escola, dia de segunda-feira, precisava ter um divã, porque o que chega de aluno com problemas emocionais, querendo desabafar com os professores, com as meninas da cantina, com a secretaria, com a gestão mesmo, parece que o fim de semana, né, os problemas se potencializam e desagam aqui na escola dia de segunda-feira, é muito comum isso. E a gente faz o que está dentro da nossa possibilidade, dentro do que a lei permite, né? Fora isso, a gente tem que estar sempre contando com alguém da família para estar cuidando. Silneia, uma responsabilidade muito grande, porque ela foi gestora por mais de 20 anos da escola, né? Aliás, a escola só tem 3 gestores, eu sou o terceiro. Antes dela, só um antecedeu. E ela tinha todo o conhecimento da comunidade, tinha uma credibilidade muito grande com a comunidade. E aí eu, fazendo alusão ao esporte, o sarrafo já estava alto, né? Eu precisava de fazer igual ou melhor. E por mais que a gente tenha muita vontade e eu tivesse experiência profissional em gestão, mas em outras áreas, tudo muito difícil, né? Tudo muito novo. Você sair de uma quadra poliesportiva, um ambiente todo descontraído, despojado, e ir para um gabinete, né? E lidar com papelada, foi tudo muito difícil no início, né? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu caminhar com a ajuda, né, de todo o corpo docente, dos outros gestores e da própria comunidade, que graças a Deus nos acolheu bem e a gente está aí até hoje. Eu penso que tudo na vida existem ciclos, né? E creio que já esteja cumprindo o meu aqui, né? Foram 4 anos como professor, mais 6 na gestão, e também sou graduado em Direito, então, né, quem sabe uma trajetória no futuro aí nessa área, mas foi uma caminhada muito difícil, porque nós praticamente iniciamos a gestão numa pandemia. Então, se aprender a ser diretor numa situação comum já é difícil, naquele momento, né, de pandemia, muito pior. E a gente teve que aprender na marra, né? E aos trancos e barrancos, e
O perfil do estudante hoje em dia tem mudado muito, né? É um aluno que está muito antenado com tecnologia, um aluno que está, às vezes, até à frente de nós, educadores, em alguns quesitos. Exige muito de nós, né? E isso traz um desgaste físico e emocional muito grande. Então, eu penso que tem sido muito pesado, muito difícil, mas ao mesmo tempo muito gratificante, né? Quando eu digo para você que a gente tem essas duas bandeiras aí e já é reconhecido na cidade por essas duas marcas, né, esporte e inclusão, para mim eu já creio ter cumprido um papel, modéstia à parte, relevante para a escola. Quando você vê um pai, uma mãe trazer um filho especial para a escola, eu estou trazendo para cá porque eu já tive informação que é uma escola referência na educação inclusiva. Quando você vê um aluno vindo aqui para a quadra e ficando deslumbrado com esse espaço aqui, que veio também porque teve a informação que é uma escola que tem a vocação para o esporte, isso me enche de orgulho e gratidão. Não existe um dia igual ao outro, tanto para o professor quanto para o gestor, né? A gente chega aqui com a ideia de fazer tanta coisa e no decorrer do dia tudo muda e você não consegue chegar na reta final, na linha de chegada, mas aí no dia seguinte, às vezes atrasado, você consegue, né? Então é isso, a cada dia uma surpresa, é matar um leão por dia e é uma maratona em que você avista a linha de chegada, mas quase não consegue chegar lá. Beleza?